Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo Pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Lucas Oliveira. Nós vamos falar sobre... Hoje é a nossa último live dessa série, né? De convênios que fazemos com Deus. Então, nós já falamos de todos os convênios, os principais, né? Todos os convênios que nós fazemos, que é o batismo, depois o sacerdócio, né? Depois nossas investiduras no templo, depois nosso selamento com nossas famílias. E agora o último é o batismo. O batismo, ele é meio que o batismo não, desculpa. O sacramento. Ele meio que é uma ordenança, mas é um convênio. Então, a gente vai explicar um pouco, né? Essa junção. Porque se a gente percebe, a gente não consegue separar os convênios das ordenanças, né? Todos a gente faz um convênio, mas ele vem incluído junto à ordenança daquele convênio. Então, o sacramento, quando as pessoas lhe perguntarem, né? Vocês são cristãos? Apesar de o nosso nome, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As pessoas ainda perguntam, vocês são cristãos? A nossa resposta é sim, somos. Todos os domingos nós vamos à capela e fazemos o que Cristo nos pediu, que é o sacramento, né? Então, da onde vem o sacramento? Aonde está isso, né? Aonde que veio esse convênio que a gente faz? Então, Cristo, quando, né, um dia antes, né, dele ser crucificado, ele fez a primeira ceia, né, do sacramento. Ele fez foi o exemplo, né? Ele deixou, como tudo na vida dele, Deus nos deixou o exemplo. Ele, né, tanto do batismo ou ele fez também do sacramento. Então ele dividiu o pão, né, e o vinho, e ele deu, né, ele fez uma oração e ele repartiu com seus apóstolos o pão e o vinho em lembrança do seu nome. Então, é daí que vem, né, esse convênio e essa ordenança que a gente faz todos os domingos. Vem de Cristo, diretamente dele. Ele nos deixou. E a gente pensa, as pessoas perguntam, né, por que a gente não toma vinho? Por que a gente não toma, né, toma água hoje em dia? Então, a gente tem que entender um pouco, né, da história sobre por que disso. Então, antigamente era o vinho e o pão, né? Eu não sei como as igrejas evangélicas fazem, eu nunca frequentei, mas eu sei que a igreja católica, né? As pessoas, elas comungam o pão, mas não o vinho. O vinho só o padre que toma, né? Ele toma em nome de todo mundo. E o pão não, né? Eles fazem aquela fila e dão tipo um pão. Eles fazem muito parecido com antigamente, né? Um pão que não tem fermento, né? Um pão achatadinho, assim, que não tem fermento. E eles dão para as pessoas, né? O padre dá na boca das pessoas, né? Fazem uma fila quando vão à missa. E só quem pode comungar disso, né? É quem já foi batizado na igreja católica. Se alguém é evangélico, ou já foi evangélico, já frequentou a igreja evangélica, quiser me contar como é, se existe o sacramento, como é numa igreja evangélica, por favor, coloquem aqui para mim. Até tentei procurar, mas eu não achei assim alguém que explicasse exatamente como é nas igrejas evangélicas. A luterana é bem parecida com a igreja católica, né? As ordenanças são bem parecidas, a parte do sacramento. Então, na nossa igreja, né, na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, a gente toma o pão, a gente come o pão e a água, né? Então, da onde que veio? Por que mudamos para a água? Então, quando foi restaurada a igreja, né? Quando Joseph recebeu a plenitude do Evangelho e a restauração da igreja, um dia ele saiu para procurar o vinho para tomar e ele recebeu a visita de um anjo e que disse para ele começar a usar água, que fez a mudança do vinho para água. Naquela época era difícil de achar vinho, né? Era caro, era uma coisa não muito... Onde ele morava, né? Onde não era tão normal. Então, a partir desse momento que ele recebeu essa visita, né? A gente começou a usar a água. E também o pão não era mais necessário ser aquele pão, podia ser outros tipos, né? Hoje em dia, se a gente vai na igreja, a gente percebe que muitas das capelas têm
um pão à parte ou alguma coisa à parte para as pessoas que têm intolerância a glúten, né? Então não usam a água, não usam água, não usam o pão normal, né? O pão que tem glúten e eles põem alguma coisa separado para as pessoas que têm intolerância ao glúten. Então as pessoas pensam assim, mas como? Como que a gente mudou? Por que que a gente mudou, né? Então não é mais verdadeiro, a gente não usa a Bíblia. A gente tem que entender que a igreja, né, ela tem é, depois que ela foi restaurada, os profetas eles têm revelações contínuas, né, modernas. Então, muitas coisas Deus revela conforme o ambiente, conforme o lugar, né, conforme a época que a gente está vivendo. Então, mas assim, Deus se adapta à época. Ele não se adapta ele pode até se adaptar à época, né? Mas a importância ali não é o alimento em si, né? A importância do sacramento é a lembrança e a oração que é feita. Então não importa muito qual o alimento que a gente vai usar. Claro que a gente não vai botar carne, né? Não vai ser um banquete, né? Mas o alimento em si ali, o pão e a água, o pão e o vinho, ele é um simbolismo, né? Ele não é o essencial, não é só posso ser aquilo, porque senão né, nós não podemos, não vai funcionar, não vai existir. A importância do sacramento, ela é da ordenança, ela é da oração que é feita pelo poder do sacerdócio e também pelo como nós estamos, né? Pelo se nós estamos dignos para tomar aquilo, que aí faz o efeito. Então, não é não é o alimento o importante. Então, isso está em doutrinas e em convênios, né? Explica bem direitinho. Eu vou procurar aqui, enquanto o Lucas fala, qual é só onde está a seção que fala, explica direitinho a história, né? De por que nós mudamos da água para o vinho, literalmente, do vinho para a água, né? Ao contrário. Porque nós mudamos do vinho para a água. E aí a gente vai, ao longo da live, a gente vai conversando mais sobre isso, sobre a história do sacramento, sobre a importância dele na nossa vida e por que nós vamos todos os domingos, né, à igreja para renovar esse convênio com Deus. Se eu não me engano, Sara, é a seção 27 de Doutrina e Convênios, que fala sobre essa revelação. Mas lá, se eu não me engano, na seção em si não traz a história completa, traz a essência da fala, da revelação de que o Senhor ele proibia o profeta Joseph Smith de comprar e utilizar o vinho do que seriam os inimigos dos santos naquela época e utilizar outra coisa. E acho que, se eu não me engano, talvez no Vem Segue, ou no manual de Doutrina e Convênios do Instituto, vai ter alguns detalhes a mais sobre o ocorrido em si. Antes de fazer qualquer comentário aqui sobre o assunto, quero só dar uma revisada nos comentários, tá bom? A Cris Degal... É 27 mesmo, Lucas. Todo o versículo 27 dos Doutrinas e Convênios fala exatamente, especificamente sobre o sacramento. Então, essa é a seção que a gente precisa estudar para entender um pouquinho mais essa questão do vinho para a água, certo? Então, só fazer aqui a leitura dos comentários, Sara. A Cris Legal, ela comenta, né? Quando vocês irão permitir a participação da galera na live? É uma boa pergunta, Cris. Acho que a gente poderia pensar em alguma forma de atender isso, né, Sara? Sim. A gente vai estar bolando, agora que vai acabar essa série dos convênios, a gente pode bolar algo que tenha alguma interação, tá bom? A Cris, ela comenta aqui de novo. Hóstia sagrada, que é conhecida na Igreja Católica. Na Igreja Evangélica, pedacinho de pão com um copinho pequeno de suco de uva. Eu também não sabia que... não sei se são todas as igrejas evangélicas que utilizam do suco da uva, tá? O José Tiago, ele comenta, na evangélica eles tomam o sacramento uma vez por mês, eles chamam de Santa Ceia. Interessante. Acho que não vai ser o momento agora de comentar isso, mas mais para frente eu quero fazer um comentário sobre o período de tempo que nós, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tomamos o sacramento, que é semanalmente. Eu acho que isso tem um simbolismo muito interessante, mas vamos deixar para depois terminar de ler aqui os comentários, tá?
A Miralda Soares, ela comenta: hoje na minha aula, uma irmã falou que a avó dela é evangélica e toma o sacramento a cada 6 meses. Então aqui, ó, em outra igreja toma-se a 6 meses, né? Então acho que vai variar de denominação para denominação. E acho que até mesmo na própria igreja, em alguns casos, há uma variação. Não me falha, não me lembro bem agora, mas não sei se já no começo da igreja já tinha essa questão de ser semanal, mas mesmo até hoje, em alguns casos, que são exceções, certo? Por exemplo, os líderes gerais, os apóstolos, às vezes, em alguns casos, eles não tomam semanalmente por conta de alguma designação a cumprir. Mas vejam, são exceções, não é sempre que isso acontece. Até porque o que é o padrão do Senhor é que nós tomemos o sacramento uma vez por semana, tá bom? Então vamos entrar aqui direto ao conteúdo, a mais daqui do tema de hoje, o convênio do sacramento, tá bom? Sacramento não é necessariamente convênio, mas a gente vai ver por que a gente escolheu encerrar a série dos convênios com o sacramento. A palavra sacramento, até em outras denominações, como a gente está vendo aqui, questão de quanto tempo toma o pão e a água, em outras denominações, a gente vai ver às vezes essa palavra no plural, sacramentos, que significa, assim, numa comparação grossa, aquilo que a gente conhece por ordenanças e convênios na Igreja de Jesus Cristo. Então, quando a gente pega lá no próprio dicionário, o que significa a palavra sacramento, lá vai estar relacionada a convênios, a juramentos que fazemos com Deus, a promessas que nós fazemos para Deus e que nós passamos a cumpri-las, certo? E o sacramento, vamos dizer assim no singular, o sacramento, ele talvez seja uma das maiores promessas que a gente vai estar fazendo. Por quê? O sacramento em si ele não é um convênio, tá certo? Diferente do batismo, da ordenação do sacerdócio, da investidura, do selamento. Ele não é um convênio propriamente dito, mas ele é a renovação dos convênios que a gente faz com Deus, tá? Dos convênios, muitas vezes a gente vai pensar, bom, mas o sacramento renova os convênios batismais. Isso é óbvio, claro. Mas não são só os convênios batismais que são renovados ao tomarmos o sacramento. Há alguns anos, o Elder Eliton Perry, acho que citando uma autoridade antiga da igreja, agora não me lembro se é o Elder Whitney ou Orson Pratt, não me recordo agora. Ele cita que o sacramento ele renova todas as nossas ordenanças, todos os nossos convênios que fizemos com Deus, ou seja, incluindo aqueles do templo. E para sustentar essa afirmação também, o Elder Neil A. Maxwell, num discurso de abril de 2002, numa conferência geral, ele diz o seguinte: podemos ser ainda mais fortalecidos após o batismo, tomando regularmente o sacramento, refletindo na expiação e renovando os nossos convênios, inclusive os que fazemos por ocasião do batismo. Então veja só aqui, o Elder Maxwell, ele está citando aqui que ao tomarmos o sacramento a gente vai ter mais poder, a gente vai estar mais fortalecido, a gente vai ter mais força e nós vamos estar renovando inclusive os convênios batismais. Ora, se está sendo inclusive os convênios batismais, existem outros convênios que estão sendo renovados ao tomarmos o sacramento. Esses convênios são aqueles que nós fazemos também no templo, como a gente viu nas últimas semanas quando nós estudamos sobre a investidura e selamento, certo? E também pode ser aplicado no caso do sacerdócio. E nessa pequena aqui declaração do Elder Maxwell, ele traz aqui a essência do conteúdo da transmissão de hoje, do porquê que a gente está usando o sacramento para encerrar a série dos convênios. Vou repetir aqui o que ele falou. Podemos ser mais fortalecidos após o batismo ao tomar o sacramento regularmente, refletindo na expiação e renovando os nossos convênios. Então a gente tem aqui uma trinca, tá certo? De coisas essenciais e que elas estão extremamente ligadas entre si. Que é o sacramento, que são os convênios e que é a expiação de Jesus Cristo. E como existe essa ligação entre essas três coisas, tá?
Bom, a gente já viu aqui falando que o sacramento ele renova todos os convênios que nós fizemos, inclusive os convênios batismais, como diz o Elder Maxwell, e como cita o Elder Perry, inclusive os convênios que nós fazemos no templo. Agora, aonde entra a expiação nessa equação aqui? Bom, entra da seguinte forma. Tudo que nós fazemos na igreja, como ensinou o profeta Joseph Smith, é um mero apêndice da expiação de Jesus Cristo. A frase não é exatamente essa, mas ele diz que todos os ensinamentos, todas as doutrinas que existem na Igreja de Jesus Cristo são meros apêndices da expiação do Salvador. Ou seja, todos os convênios, todas as ordenanças, tudo aquilo que a gente faz da igreja, inevitavelmente passa pela expiação de Jesus Cristo. Sem expiação, nada das outras coisas poderiam ser realizadas ou não teriam propósitos se não fosse a expiação de Jesus Cristo. Tudo passa por ali. Quando a gente abre lá o Pregar no Evangelho, tem as lições no capítulo 3. E na segunda lição, ele vai falar sobre o plano de salvação, certo? E aí tem um subtópico que é a expiação, chamado a parte da lição. E bem no começo ele fala que o ponto central do plano de salvação do Pai Celestial é a expiação do Salvador Jesus Cristo. Ela é o ponto central de tudo que Deus ele planejou. E isso se conecta também com o templo, como nós falamos há 2 semanas na questão da investidura, porque é muito comum às vezes as pessoas irem ao templo e pensarem, bom, eu passei aqui pela primeira vez, fiz as minhas investiduras, fiz esse convênio da investidura, e eu sempre ouvi que eu ia aprender bastante sobre Jesus Cristo, e quando eu cheguei lá, eu aprendi bastante sobre a criação ou outros personagens relacionados à criação. E isso é muito interessante, por quê? Porque com o passar do tempo, conforme nós vamos voltando ao templo e aprendendo mais sobre a ordenança da investidura, propriamente dita, a gente vai entendendo o papel da expiação na questão da criação, certo? E a gente vai mudando, vamos dizer assim, a nossa perspectiva do que é a relação entre criação, por exemplo, e expiação. Eu vou citar aqui para encerrar esse trecho, Sara, esse livrinho aqui, ó, O Evangelho Escondido, do irmão Francisco Xavier Silva dos Santos. Não é o Chico Xavier do Espiritismo, tá? Esse é outro Francisco Xavier conhecido por Amor Amon. Se vocês jogarem no Google aí, Amor Amon, Sud, vocês vão encontrar bastante conteúdo dele. Ele não foi um líder geral na igreja, ele era só um membro da igreja que estudava bastante as palavras dos profetas, as escrituras, e escreveu bastante conteúdo. Enfim. Olha que interessante que ele diz aqui a respeito sobre a expiação. Para um crente comum, a expiação tem a finalidade de compensar os efeitos da queda física e espiritual do homem, para podermos, em justiça, sermos readmitidos da morte física e sermos salvos da morte espiritual. O livro de Mórmon, porém, lança uma luz adicional e acresce nosso entendimento desse supremo ato de Deus, essa verdade maior, a qual está na perspectiva de Deus. Qual é essa perspectiva de Deus? É que a queda do homem foi planejada para que pudessem ser alcançados os fins da expiação. E aqui ele continua. Somente através de seu ato expiatório, no caso do ato expiatório de Jesus Cristo, ele, o Salvador, poderia descortinar diante de todos nós a manifestação plena de seus atributos e assim dar-se a conhecer espiritualmente. A expiação revela, então, todos os atributos divinos do Salvador. E aqui ele encerra. Em outras palavras, a queda foi preparada pela causa da expiação, não a expiação pela causa da queda. A gente, muitas vezes, quando lê lá o Gênesis, e a gente tem justamente essa perspectiva temporal das coisas. Se a gente for olhar cronologicamente, de fato, a expiação ela só vai acontecer para redimir o homem da queda, etc, etc. Mas na perspectiva de Deus, que está além do tempo cronológico, como nós conhecemos, a queda é por causa da expiação, certo? É o contrário daquele sentido cronológico de que só existe expiação por causa da queda. Não, só existe queda por causa da expiação.
Como ele disse ali, somente através da expiação é que Jesus Cristo poderia mostrar todos os atributos dele e chamar todos para ele. Somente através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, e muito doloroso, vamos dizer assim, que nós podemos ser tocados a tal ponto de nós nos voltarmos a Cristo e sermos gratos, procurarmos ser como Ele é, de nos humilharmos perante Ele, etc, etc. Então, só existe a queda por causa da expiação, porque é dessa forma que Deus ele escolheu o plano dele, que é perfeito. Somente dessa forma de resgate da humanidade é que nós poderíamos ser tocados de tal forma que seríamos, então, atraídos a Jesus Cristo. E o que tudo isso tem a ver com o sacramento, então, como a gente está falando aqui, vejam só, essa trinca ela se amarra. Quando tomamos o sacramento, estamos renovando os nossos convênios e todos esses convênios se passam pelo sacrifício de Jesus Cristo. Somos atraídos a Jesus Cristo por causa desse sacrifício imenso e damos prova disso, de que nós queremos ser atraídos a Ele, tomando o sacramento, renovando as promessas que fizemos anteriormente, que vamos ser obedientes, que vamos cumprir seus mandamentos, etc, etc. Então aqui nós temos a amarração dessas três coisas importantes. Que no meio está, e obviamente o mais importante é a expiação, os convênios e a ordenança do sacramento. Uhum. O Wagner, que é o nosso ator, né? Ele faz a Paixão de Cristo lá no Piauí. Então, ele falou, o sacramento é o símbolo do novo convênio de Jesus, que Jesus fez. Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Anthony, ele falou, eu lembro e li muito sobre o conteúdo dele no blog Amoramon. Excelente conteúdo. Como eu consigo este livro? Então, o Lucas tem que responder, porque eu não... Esse livro eu conheci, eu só consegui, melhor dizendo, por referência de um outro amigo nosso, o Moroni, que já participou aqui algumas vezes do Pelo Estudo e pela Fé. Tem esse, se você jogar no Google, aqui ó, Clube de Autores, eles são uma empresa, não sei bem exatamente, que eles confeccionam o livro, porque esse livro acho que ele não é vendido direto, né? Você meio que encomenda o livro que essa editora ela tem, eles confeccionam eles, né, já devem ter lá em PDF e te mandam. Então, se você entrar no site desse clube de autores e procurar por Francisco Xavier Silva dos Santos, você acha esse livro e acho que outros livros publicados por ele. Uhum. O Ailton Vasconcelos, ele falou, para mim, esse experimento dominical é onde realizamos a conexão com o Salvador. O sacramento é visto como uma forma de conexão direta com o Pai e seu Filho. É um momento de comunhão com o sagrado. Acho que definiu perfeito, né? O Andy falou, legal, já conheço, né? Já comprei livro, vou procurar. Então, esperamos, né, que tenha respondido. Então, o sacramento, né, como ele não foi só... não existe só na Bíblia, né? Ele está no livro de Mórmon também. Então, Cristo, quando... Cristo né, foi tão... Ele não esqueceu de ninguém, né? Ele foi em todos os lugares, ele lembra de todos, né? Então, quando ele ressurgiu e veio às Américas, está escrito, né? Tá no livro de Mórmon, vocês podem achar em 3º Nef 18, de 1 a 12, lá Jesus Cristo faz a mesma ceia, né? Ele pede também para que seja partido o pão, né? Pegue o vinho e reparte para que as pessoas possam lembrar dele. Então, o plano é tão perfeito, né? E o Pai Celestial, ele é tão generoso conosco, né? Que ele não simplesmente nos deixou aqui, fez uma vez e a gente que lembre por nós mesmos, a gente que faça as coisas por nós mesmos. Ele nos dá várias ajudas, vamos dizer assim, né? A gente tem muita ajuda do Pai Celestial e de Cristo para que a gente consiga se aperfeiçoar e que a gente consiga, né, no final, ter a vida eterna. Então, o sacramento, ele é um meio, né, de nós nos lembrarmos. Se a gente pensar assim, quem se lembra do que aconteceu há 5 anos atrás? Eu não lembro na minha vida, assim, todos os detalhes do que... Me lembro talvez das coisas mais importantes. Uma filha minha nasceu,
mudou de escola, né? Coisas que vêm na minha mente, mas detalhes, né? Coisas mais específicas é muito difícil da gente lembrar. Então, imagina se nós não conseguíssemos lembrar por nós mesmos a crucificação de Cristo, que foi há muito tempo atrás, né? A gente não lembraria, o ser humano teria esquecido, não existiria, a gente não teria o evangelho, porque a gente teria esquecido. Então, o Pai Celestial nos deu esse modo, esse meio, né, de nós sempre nos lembrarmos dele através do sacramento. Então, nós da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias fazemos isso todos os domingos. Então, como é o sacramento, né? Eu sei que tem muitos membros da igreja aqui, mas podem ter pessoas que não são membros, né, que estão nos ouvindo. Então, o sacramento na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, ele é feito dentro de uma reunião, né, sacramental, como nós chamamos. Existe uma mesa, né, vamos dizer assim, no altar, né, mas a gente chama de púlpito da igreja, onde é colocado as bandejas, né, onde tem toalhas brancas e onde os meninos, a partir dos 14 anos, eles podem fazer a oração, e os meninos abaixo de 11 para até 14, eles distribuem. Só eles podem fazer isso? Não. Todos os homens que têm o sacerdócio podem fazer isso. Mas esse é um privilégio, né, que os jovens, né, os adolescentes de 11 a 12 anos têm de distribuir esse sacramento a todos os membros da congregação. E os meninos, né, que a partir dos 14 anos, eles têm o privilégio, né, de poder abençoar esse sacramento, né? Fazendo a oração do sacramento. E depois disso é distribuído a todos os membros da igreja. Todo mundo pode tomar? Todo mundo pode tomar. Mas Deus, né? Na verdade, Cristo nos deu algumas regrinhas, vamos dizer assim, algumas quem pode realmente, ou como que a gente deve tomar, né? Então, quem pode tomar o sacramento? Ele pede, né, para que a gente... o sacramento é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por nós. Então, ele pede para que a gente esteja o máximo limpo de todos os nossos pecados. Ele não pede pessoas perfeitas, ele não diz todos têm que ser perfeitos para tomar o sacramento, até porque se nós fôssemos perfeitos, seríamos transladados, não estaríamos mais aqui na Terra, né? Então, ele não pede perfeição, mas ele pede o máximo de pureza das pessoas. Ele pede que as pessoas, quando tomem aquilo, saibam que aquilo é uma coisa sagrada e que nós estamos tomando em lembrança dele. Então, que a gente não tenha rancores, que a gente não tenha pecados que a gente, né, ainda não resolveu, né, que ainda estão, né, para resolver. Se a gente tem algumas pendências que a gente vai conversar com o bispo, a gente não deve ser tomado. Aí, pois, eu conheço pessoas, por que algumas pessoas não tomam, né? Tem pessoas que não tomam porque se auto-acharam, né? Se viram né, no seu íntimo, que não estão plenamente preparadas, né, para tomar aquilo, ou não estão, não deveriam tomar porque se sentem mal, porque tem que resolver algum problema que não está resolvido. Outras pessoas conversaram com o bispo e fizeram uma meta com o bispo, né, por ter alguma coisa que está incomodando na sua vida, algum pecado que a pessoa não resolveu, então não está muito bem. Então, eles fazem um acordo, né, uma meta com o bispo para que resolva-se aquilo e, a partir daquele momento, possa tomar de novo o sacramento. Então, existem vários né, modos ou jeitos que a gente deve ou não tomar. Mas todos eles, como tudo na igreja, né, como tudo que acontece com o Pai Celestial, ninguém vai apontar o dedo, você deve ou não tomar, você deve ou não fazer. Isso é uma decisão pessoal do indivíduo, né? Como nós entramos no templo, quando fazem as perguntas, o bispo não diz assim, eu sei, né, que você está fazendo uma coisa. Ele fala, você se acha digno para estar no templo? A mesma coisa é o sacramento. A pergunta que a gente deve sempre fazer antes de tomá-la é, eu sou digna para tomar o sacramento? Eu estou cumprindo, né, o que Cristo pediu para mim?
e eu estou digna para tomá-lo. Então, é uma autoavaliação pessoal, não é uma autoavaliação dos outros te apontando ou dizendo se tu tá tomando ou não. Tanto que eu nunca vi ninguém, né, não apontando, dizendo você tá pecando, você não pode tomar isso, né? Porque cada um tem que saber da sua vida, né? Cada um sabe dos seus. Só que ele deixa bem claro, né? Cristo deixa bem claro. Se você tomar e estiver pecando, estiver com algum problema, mesmo assim tomar, você está auto se condenando. Então, isso é uma coisa assim muito forte, né? Se eu tomo por tomar, eu tô acostumada, né? Todo domingo eu vou lá, pego pão e água. Só um pão, uma água, né? Não, tudo bem. Ou não quero, não quero que os outros fiquem falando mal de mim, né? Vão me olhar e vão dizer, olha, ele não tomou, então ele tá pecando, né? Então, a gente também tem isso, né? A gente fica assim, que os outros vão achar de mim, então eu vou fazer. Para ninguém achar que eu estou pecando, mesmo eu me auto achando que eu estou com algum problema e, né, que tem alguma coisa que eu não deveria tomar. Então, o que a gente tem que sempre colocar em nossa mente é que não importa o que os outros achem, o que importa é que Deus acha da gente e que Cristo acha. Não importa se a pessoa do meu lado vai achar que eu estou pecando porque eu não peguei aquele sacramento. É mais importante é mais importante Deus confiar em ti, Deus ver a tua honestidade do que a pessoa do lado. A pessoa do lado não importa o que ela acha, não, né? Não importa porque ela também pode estar tomando o sacramento indevidamente. Então a gente não sabe da vida um do outro, né? Então a gente sempre tem que lembrar que o sacramento ele nós mesmos temos nós mesmos nos dizemos se nós não estamos pecando ou não, se nós estamos realmente puros para tomá-lo, né? E que ele é muito importante também. Tipo, a gente não pode que viria um hábito, que viria uma coisa normal só de sentar e tomá-lo. A gente tem que lembrar do convênio que a gente fez, a gente tem que lembrar a importância dele, o quão importante é dele. E a mesma coisa que serve para quem está tomando, serve para quem está abençoando. Então, se os meninos também não se acham dignos, eles também não devem abençoar o sacramento, porque é uma ordenança importante. É uma ordenança que nós temos que estar o máximo puro, né? O máximo ou refletindo, tipo, né? Puros totalmente, como falei, a gente não tem como estar. Mas que a gente reflita, puxa, eu briguei com meu vizinho ontem, eu tenho que me arrepender, não foi legal. Eu tenho que admitir que eu fiz aquele pecado para mim estar digno de tomar o sacramento. Então, é assim que funciona o nosso sacramento na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. É feito todos os domingos em todas as capelas do mundo, né? Em horários diferentes pelo fuso horário, por capelas diferentes. Mas eu fico pensando quão feliz fica, né, Cristo quando ele vê todos os domingos, todo sentado, louvando ele e lembrando dele, né? Lembrando do sacrifício que ele fez por nós, lembrando do corpo e do sangue que ele deu por nós. E nós reconhecendo isso, do quão importante foi o que ele fez por nós. E que quão importante é a gente sempre lembrar disso para que a gente possa, né, começar a semana errando menos, vamos dizer assim, né? Ou recordando sempre do sacrifício que ele fez por nós. Deixa eu esperar aqui alguns comentários. A Marta de Fátima, ela comenta aqui, Doutrina e Convênios 59:8. Oferecer um sacrifício ao Senhor teu Deus em retidão. Então, nós, quando tomamos o sacramento, nós estamos oferecendo esse sacrifício, deve ser em retidão. É até interessante dizer que tomar o sacramento ali é uma oferenda de sacrifício, porque quem que é o sacrifício? Somos nós mesmos, nós estamos renovando os convênios que fizemos de sermos obedientes, de guardarmos todas as leis de Deus, de viver de toda palavra que sai da boca de Deus, de viver a lei da castidade, a lei do dízimo, a lei da obediência e assim por diante. Então nós sacrificamos todas as outras coisas que poderíamos fazer da nossa vida, que seriam, vamos dizer assim, prazerosas, mas visualizando
esse sacrifício, certo? No fim das contas, vai ser uma grande bênção para nós, que nós podemos nos tornar mais semelhantes a Ele. O Ailton Vasconcelos ele comenta: acho um momento santo quando esses membros fazem essa preparação. É muito emocionante, às vezes chego a chorar, nem sempre, mas às vezes a emoção realmente é muito forte neste momento. Acho que as pessoas que têm preparado então o sacramento na unidade que você vai, Ailton, elas têm preparado da forma acho que correta, porque quando a gente prepara o sacramento de forma reverente, solene, no espírito que ele representa, que aquilo que o sacramento representa, muitas vezes a gente é tomado por uma emoção como essa. Deixa eu ver se foi alguma... O Ailton tinha comentado antes, não sei se você leu, tá, Sara? Mas eu vou reler aqui. A participação nos sacramentos, sinto que pode fortalecer minha fé, proporcionando uma experiência espiritual profunda. Queria até usar esse comentário aqui para fazer minha fala agora, tá? De fato, quando a gente toma o sacramento, a gente pode ter a nossa fé fortalecida, tá? Lembrando aquela escritura de Doutrina e Convênios, quando me falha a memória, ipsis literis, tá? Mas ela diz que nas ordenanças, no momento das ordenanças, é que o poder de Deus ele se manifesta. Né? O poder de Deus se manifesta no momento das ordenanças. E os convênios são feitos através de ordenanças, certo? Então, quando essas ordenanças elas acontecem, e no caso aqui, o sacramento, o poder de Deus ele pode manifestar-se na nossa vida de forma muito evidente, tá certo? Mas isso vai depender da forma como nós estamos nos portando durante o sacramento. A Sara já falou aqui um pouco sobre nós estarmos dignos, nós estarmos, pelo menos assim, no máximo possível, cumprindo todos os mandamentos de Deus. Ou cumprindo ali da forma que a gente esteja qualificado a tomar o sacramento. Mas existe uma outra camada, vamos dizer assim, dessa forma de tomar o sacramento que eu queria abordar agora, que vai de fato fazer com que a gente acesse esse poder quando a ordenança ela é propriamente feita ali, tá bom? O presidente Brigham Young, está lá no livro Discursos de Brigham Young, tem algumas citações bem interessantes a respeito do sacramento. Primeiro eu quero trazer o seguinte aqui, só para ratificar a importância do sacramento. Ele diz que o sacramento ele é tão sagrado como qualquer outra ordenança da casa de Deus, aos olhos daquele a que instituiu. Então, para Deus, o sacramento ele é tão sagrado quanto qualquer outra ordenança que a gente faça no templo, ou na capela, ou em qualquer outro lugar. Então, vejam, o sacramento ele é tão sagrado como qualquer outra ordenança. Vamos usar aqui o padrão das ordenanças do templo, tá certo? Quando a gente vai ao templo, na capela também, mas principalmente no templo, qual que é o espírito que a gente entra e se comporta lá dentro? Normalmente é o espírito de reverência. Nós procuramos sussurrar, nós falamos só aquilo que é necessário, nós procuramos ter ali um momento de bastante concentração em Jesus Cristo, na expiação, nos ensinamentos, nos mandamentos, etc, etc, etc. Ou seja, aquela forma de comportamento do templo, ela é apropriada para o quê? Para o recebimento de revelação, para o recebimento de como é de fato a lei de Deus, e assim por diante. E na hora do sacramento, a gente precisa ter esse mesmo tipo de concentração, de compreensão, esse mesmo tipo de reverência perante Deus. E aqui, voltando a Brigham Young, ele diz o seguinte: desejo que todo homem esteja por inteiro presente quando vierdes à reunião sacramental. Ou seja, que nós estejamos por inteiro, completamente focados no sacramento enquanto ele está lá sendo preparado ali durante o hino sacramental, que já é uma preparação para que a gente entre nesse espírito de reverência e que a gente continue e até aumente esse espírito, esteja por inteiro, como diz aqui o presidente Young, durante o momento que nós tomamos o sacramento. Pensando nisso, até foi interessante que eu achei um discurso do elder Don R. Clark, de outubro de
2012, em que ele conta uma experiência muito interessante e que faz a gente entender como que a gente entra de fato nesse espírito de concentração e reverência, tá? Ele diz aqui o seguinte: sempre fui ativo na igreja e compreendi ao longo do e progredi ao longo do sacerdócio arônico. Quando eu era adolescente, o irmão Jacob, meu professor, pediu que eu anotasse em um cartão as coisas que eu pensava durante o sacramento. Peguei meu cartão e comecei a escrever. No primeiro lugar da lista estava um jogo de basquete que tínhamos ganhado na noite anterior. E depois, em segundo lugar, um encontro que tive depois do jogo. E assim por diante. Bem no final, e sem dúvida com pouco destaque, estava o nome de Jesus Cristo. Todos os domingos o cartão era preenchido. Para o jovem portador do sacerdócio arônico, o sacramento e a reunião sacramental assumiram um novo e maior significado espiritual. Eu ansiava pelos domingos e pela oportunidade de tomar o sacramento, à medida que a compreensão da expiação do Salvador começou a me ajudar. Todos os domingos até hoje, ao tomar o sacramento, visualizo o cartão e repasso na minha mente a lista. Agora, em minha lista, em primeiro lugar, está o Salvador da humanidade. Então, olha só que interessante. Isso é normal para jovem, para criança. O que você pensa enquanto está acontecendo a ordenança do sacramento? Às vezes o jovem ele é inquieto, ele é dinâmico demais, certo? E está lá com a cabeça pensando em outras coisas. E não só o jovem, muitas vezes nós caímos nesse erro. A gente está lá na reunião sacramental, mas nós não estamos por inteiro como ensina o presidente Brigham Young, a forma como devemos estar. Estar por inteiro é justamente fazer com o que aconteceu com o elder Don R. Clark aqui, que ele aprendeu ao longo dos anos. É estar focado em Jesus Cristo. É estar pensando no sacrifício expiatório dele. É estar concentrado na coisa mais sagrada e importante que aconteceu na história da humanidade, que é a expiação de Jesus Cristo, que é a ressurreição dele. Então, para a gente estar inteiro na reunião sacramental, no sacramento, e ter esse espírito, igual a gente tem lá no templo, de grande reverência, a gente precisa estar focado na expiação do Salvador. Além disso, um outro ponto que pode ajudar a gente a estar inteiro no sacramento é outra coisa aqui que o presidente Brigham Young ele aconselha. Ele diz o seguinte: por intermédio de Joseph Smith, Deus ele instrui os santos dos últimos dias a viverem diariamente sua religião e se a unirem no primeiro dia da semana para partir o pão, ou seja, para tomar o sacramento, confessar suas faltas e orar em conjunto e a favor dos outros. Então, quando a gente está ali tomando o sacramento, é o momento ideal para fazer duas coisas que ele diz ali: confessar as nossas faltas a Deus e orar em prol de outras pessoas. Eu vou me focar aqui na questão da confissão, tá? Quando a gente ouve essa palavra confissão, talvez a gente, principalmente para os membros da Igreja de Jesus Cristo, às vezes eles tremem, não é algo tão assim normal para quanto de outras membros de outras religiões. Às vezes o cara pensa, poxa, confissão quer dizer que eu tenho que ir lá no bispo e aí eu vou confessar algum pecado grave e eu vou tomar algum gancho na igreja, etc, etc. E na verdade não é isso. A confissão ela tem que ser algo que a gente faz pelo menos semanalmente na hora do sacramento. Quando a gente abaixa a cabeça ali, ouve a oração sacramental e tem aquele silêncio de reunião, em que a gente pode focar em Jesus Cristo, focar no sacrifício dele, é a oportunidade perfeita para a gente confessar os nossos pecados. Ah, mas Lucas, eu não cometi nenhum pecado grave, eu não quebrei a lei da castidade, eu estou pagando meu dízimo, eu não quebrei a palavra de sabedoria, eu cumpro o dia do Senhor toda semana, então o que eu vou confessar para Deus ali? Bom, alguma coisa nós podemos confessar para Deus, a gente não é perfeito em todas as atitudes. Pode ser as coisas mais, vamos dizer assim, as menores coisas que nós fizemos ao longo da última semana. Se a gente colocar em prática essa ação da confissão toda semana no sacramento, nós vamos sentir uma aproximação maior com Jesus Cristo. E nós vamos passar a entender mais a expiação dele. Por quê?
a expiação é justamente para nos limpar dos pecados. E sem a confissão, sem a gente chegar para ele e falar: Senhor, eu errei em tal e tal coisa, de tal e tal forma, com tal e tal pessoa. Sem a gente confessar, sem a gente entregar na mão dele de que nós erramos, de que nós precisamos ser lavados pelo sangue dele, não tem como a expiação ser aplicada nas nossas vidas de forma plena. Então, ali no momento da sacramental, do sacramento, melhor dizendo, é a oportunidade perfeita para nós nos confessarmos a Deus. E fazendo isso, a gente vai acessar, então, mais plenamente a expiação na nossa vida e entendê-la como ela acontece. Então, veja só, esse é o momento perfeito para a gente fazer isso, para nos confessarmos perante Deus. E essa confissão vai, obviamente, nos limpar dos nossos pecados, se ela for sincera, vai fazer com que a gente coloque sobre nós a expiação em nossa vida. Para encerrar aqui as palavras do presidente Yang, ele diz o seguinte: essa ordenança, que é a ordenança do sacramento, ela é tão necessária para a salvação quanto qualquer outra ordenança ou mandamento que foi instituído para que o povo possa ser santificado. Então, o sacramento é um momento de santificação nosso. E sem a gente se confessar, sem a gente procurar limpar os nossos pecados, sem a gente procurar melhorarmos de alguma forma, e a gente faz isso analisando a nossa vida. E aí a gente materializa isso na confissão para Deus. Se a gente fizer isso, não tem como nós sermos santificados, tá certo? Então, esse momento de concentração, ele vai servir para que nós sejamos santificados. Desde que, como disse o presidente Yang, estejamos inteiros lá, 100% concentrados naquilo que Jesus Cristo fez e de que nós possamos confessar os nossos erros a Deus. Sem isso, dificilmente nós vamos ser santificados. E o Pai Celestial, ele também, ele valoriza, né? Ele entende, né, o nosso sacrifício. Se a gente pensar, às vezes a gente pensa, nossa, todos os domingos eu tenho que ir à igreja para tomar o sacramento, né? Na pandemia, infelizmente, muitas pessoas ficaram sem essa renovação, porque nem todos tinham sacerdócio em casa, e nem todos, né, podiam ter alguma pessoa tão próxima que pudesse fazer por eles. Então, esse é um dos grandes motivos, né, da gente ir à igreja, né? Na verdade, esse é o principal motivo, né? A gente não vai na igreja só porque a gente tem que assistir a aula, a gente tem que fazer, conversar com nossos amigos, né? As crianças têm que cantar. O principal motivo da gente ir à igreja todos os domingos, né? A parte mais importante é o sacramento. E eu me lembro que eu vi um discurso do Elder Manson que perguntaram para ele: a gente deve dar o sacramento para as pessoas que chegaram atrasadas, que estão lá fora, né? E eu me lembro quando eu estava no Brasil, antigamente, as pessoas que estavam fora, não entravam. E também não era distribuído lá fora, né? Chegou atrasado, não tinha o sacramento, né? A pessoa perdeu. Depois, quando eu vim, né, vim morar nos Estados Unidos, eu notei que eles saíam, eles abriam as portas e os diáconos, né, os meninos saíam, iam para o corredor, né, para as entradas, que as pessoas ficavam na entrada, e distribuíam o sacramento, e as pessoas podiam também partilhar, mesmo que elas não estivessem dentro da sala sacramental. Hoje em dia, né, eu já vejo as pessoas podem entrar no meio do sacramento. Antigamente também não. Fechou a porta, fechou. Ninguém entra, ninguém sai, né? Hoje em dia, né, e o Elder Monson falou isso num discurso, o presidente Monson, que as pessoas podiam entrar, desde que elas entrassem silenciosamente, né, não fizessem barulho, porque estamos numa ordenança, estamos numa parte sagrada, que elas poderiam entrar, porque a parte mais importante da sacramental é o sacramento. E a gente não pode negar o sacramento para ninguém, não importa se ela está lá fora ou está lá dentro. E a gente não sabe quais os motivos, né? Ele comenta no discurso dele que às vezes a pessoa, o pneu furou o carro, perdeu o ônibus e não conseguiu chegar na hora, né? Alguém ficou, uma mãe, né? A criança vomitou, teve que voltar para trocar roupa. A gente não sabe os motivos daquelas pessoas estarem chegando atrasadas,
Nem sempre é porque elas simplesmente quiseram, né? Muitas vezes é por vários fatores que fizeram ela chegar atrasada e que não pode ser negado o sacramento para essas pessoas que se sacrificaram para estarem ali, né? Eu me lembro que na minha estaca tinha umas, no Brasil, né, tinha umas alas que eram mais distantes, que não eram dentro de Porto Alegre, da minha cidade, em cidades vizinhas, e as pessoas moravam no interior, e tinha uma família, que ela me conhece desde pequenininha, eles moravam bem no interior do interior dessa cidade, e eles caminhavam quilômetros até conseguir pegar o ônibus, e pegava o ônibus e ainda ia para a igreja. E ela já levava o almoço para eles, porque acabava a igreja, levava para os filhos, ela dava o almoço na igreja para eles poderem voltar, porque eles demoravam tanto tempo para voltar que até chegar em casa as crianças não estavam morrendo de fome. E eu ia pensar assim, nossa, olha o sacrifício que ela faz todo domingo para ir até a igreja para tomar o sacramento. Fica assim, por que faz, né? Porque a pessoa faz todo esse sacrifício para ficar 2 horas, na época era 3 horas na igreja. Ela demorava mais tempo para chegar à igreja do que ela ficava dentro da igreja. E ela perdia praticamente o dia inteiro, né? Com crianças pequenas para ir até lá só para cumprir essa ordenança, né? Só para tomar o sacramento. E quantas pessoas a gente conhece assim? Talvez a gente não tenha passado nós pessoalmente, né? Mas quantas pessoas a gente não conhece que se sacrificam, que saem, às vezes trabalham a noite inteira, né? E vão direto do trabalho para a igreja só para tomar o sacramento, só para poder participar, né? Com sono, com cansaço por ter trabalhado, ou pessoas, ou mães que ficam a noite inteira, ou pais, né? Com o bebê. O Lucas, né? Tá passando por essa fase. O bebê tá acordado de noite e aí não consegue dormir, e aí no outro dia mesmo assim levantam e vão. O frio, né? Quantas pessoas vão no frio, às vezes não tem nem roupa adequada, mas mesmo assim se sacrificam para ir. Então, e o Pai Celestial, ele reconhece isso. Ele sabe o que o nosso sacrifício, o que a gente faz para tomar o sacramento. E ele sabe que a gente também reconhece o sacrifício. Quando a gente nos sacrifica para fazer isso, a gente está reconhecendo o sacrifício de Cristo, né? O que ele fez por nós. Então, vamos dizer assim, todos nós nos sacrificamos, né? Ou de algum modo, para poder cumprir esse convênio, para renovar os nossos convênios com Deus e com Cristo, né? Então, o sacramento ele não é só tomar o pão e a água, ele é muito mais do que isso. Mesmo que a gente às vezes banalize, ele é muito mais do que isso. Eu lembro quando eu estava ganhando, quando eu ganhei meu bebê, foi num domingo, né? Num sábado, domingo, a minha primeira filha. E aí ligaram pro meu quarto e disseram assim: vocês querem tomar o sacramento? E eu levei um susto. Eu, como assim eu quero tomar o sacramento? Eu estou aqui numa cama de hospital, que sacramento, né? Fiquei meio surpresa. E aí, os missionários estão aqui, né? Um casal de missionários aqui para vocês tomar sacramento. Eu, sim, meu marido também não sabia, né, que existia isso. De repente entra no meu quarto, eu tô com minha bebê, né? E meu marido estava junto comigo, um casal de missionários, de missionários sêniores, né? De mais velhos, né? Ele fala, a gente pode dar o sacramento, né? Sim. Ele foi lá, abençoou na nossa frente o sacramento, né? E me deu para mim e pro meu marido. Aí conversaram um pouquinho e foram embora. E eu fiquei pensando e eu falei, nossa, meu marido também não conhecia, porque meu marido não é de Utah. Então, ele também não conhecia, nunca, não tinha passado por essa situação, né? A gente não tinha passado por essa, não sabia que existia isso, na verdade. E eu fui me informar e existem casais que fazem isso o domingo inteiro. Eles ficam rodando os hospitais de Utah, né? Eles vão e para dar o sacramento, para que ninguém fique sem o sacramento. Como também vão nos asilos, né? Nas casas de repouso, né? Onde tem as pessoas que não podem ir até a igreja. Também vão até as casas das viúvas, até as casas das pessoas que estão enfermas e que não podem, para que ninguém fique sem o sacramento, para que todos possam ter a bênção, né? Ou o privilégio, ou que possam renovar os seus convênios com Deus. Então, eu fiquei tão feliz. Depois, até tive mais filhos no domingo, meus filhos gostam de nascer no domingo, e vieram de novo, outro casal, mas também me deram de novo. E eu fiquei, né, muito feliz de poder, mesmo dentro do hospital, né? Tava tudo bem, então a minha bebê só estava esperando para poder sair.
mas ter o privilégio, né? E o sacrifício que esse casal fez, né? Porque eles podiam estar em casa e dizer, não, vou assistir minha sacramental, vou tomar o sacramento, vou voltar para minha casa. E tá tudo bem, né? Eu já sou aposentada, já tô bem aqui. Não, eles se sacrificam, né? Se sacrificam todos os domingos para ir lá, para poder abençoar outras pessoas, porque outras pessoas também têm o privilégio de tomar o sacramento. Então, o sacramento ele é muito mais do que só tomar o pão, né? Ele faz parte do nosso sacrifício, né? De algum modo, a gente também está se sacrificando e mostrando para Deus que nós acreditamos nele, que nós o reconhecemos como nosso Deus e o Cristo como nosso Salvador e que nós somos gratos, né? E pelo sacrifício que ele fez por nós, né? Que nós somos gratos pela crucificação e por ele ter tomado por nós, né? Todos os pecados e por nós termos a oportunidade de sempre nos arrependermos. Então a gente não precisa ir, como falou o Lucas, a gente não precisa ir até o bispo, né? Ou até como os católicos ir lá, né? No padre, tem nos confessar e rezar 20 Pai Nossos, né? E algumas Ave Marias para que Deus nos perdoe. Ele só quer, a única coisa que ele nos pede é que nós vamos todos os domingos à igreja tomar o sacramento e que a gente possa lembrar do nome dele e que a gente possa recordar, né? E nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo de errado ou que nós estamos não sendo tão bons, né? Que a gente possa melhorar a nossa vida todos os dias. Então, esse é o principal motivo da gente tomar o sacramento e esse é o principal motivo de nós estarmos todos lá e que ninguém pode ficar sem, né? O presidente Monso falou, ninguém pode ficar sem tomar o sacramento, não importa aonde as pessoas estiverem, elas precisam tomar, elas precisam participar dessas ordenanças, porque Deus quer assim que nós façamos. Então, quando a gente vê, muitas vezes né, as pessoas ficam olhando de cara feia, olha, chegou atrasada, olha, tá entrando na sacramental, olha, tá, né? Não chegou no horário, por que não chegou no horário, né? Que a gente reflita sobre isso, né? Que a gente não sabe o que está por trás dessas pessoas chegarem. O que importa é que elas vão conseguir partilhar como nós do sacramento. Isso que é importante. Que elas consigam, que o sacramento possa alcançar todo mundo. E se a gente conseguir, né? Se a gente sabe de alguém, principalmente os homens que estão precisando, né? Que possa levar até a casa dessa pessoa para que ela também possa partilhar do sacramento junto com todos nós. A gente está entrando aqui ao fim não só da nossa transmissão, mas da nossa série sobre convênios, que não sei o que a Sara diria, mas eu acredito que ela foi de grande valia, de grande inspiração. Não só para vocês que nos ouvem ou assistem, mas principalmente para a gente que prepara o material e a transmissão, e a gente acaba aprendendo tanto, às vezes até mais, por conta disso, tá? Bom, Sara, para terminar então a minha participação não só na transmissão de hoje, mas nessa série dos convênios, eu quero só pegar dois assuntos, tá? Um bem breve, no começo da transmissão, a gente tinha falado sobre a questão do tempo, da gente tomar o sacramento semanalmente, a cada 7 dias, e eu acho isso de uma simbologia muito interessante, certo? A gente pega a criação, a gente vê ali os 7 dias da criação, tá certo? Então existe ali um período, vamos dizer assim, de uma semana em que as coisas elas acontecem. E o que seria o 8º dia seria uma nova semana, pensando por esse lado, que basicamente é contada ali, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? De como acontece a queda e que tudo vai encerrar ali no fim do 7º selo, quando acontecerá, depois do milênio prometido de paz, o fim desse milênio já vai ser o 7º selo, e quando abrirá, então, uma nova, vamos dizer assim, uma nova eternidade, uma nova semana divina, podemos dizer assim, que já será depois do nosso julgamento. E teremos, então, esperamos o prazer de recolher as recompensas celestiais prometidas por Deus, se nós formos obedientes. Então, quando a gente toma o sacramento semanalmente, a cada 7 dias,
a gente está relembrando esses períodos sagrados e da forma como o Pai Celestial ele trabalha, vamos dizer assim, a questão do tempo, de 7 em 7 dias. Então, nós renovamos os nossos convênios, nós buscamos nos fortalecer para uma nova semana que vai começar ali, ou seja, é um novo período de tempo, nós precisamos nos renovar, nos fortificar, para passar os próximos dias, então, ali, a gente ter a força suficiente de aguentar todos os problemas, desafios, ou poder aproveitar as bênçãos que o Senhor ele estabelece para nós, tá? Então, acho que essa questão do tempo ela tem um simbolismo muito interessante da forma como o Senhor ele trabalha. Os apóstolos reúnem-se uma vez na semana no templo para participarem da ordenança do sacramento. Assim vemos o quão importante é o sacramento. Se eu não me engano, posso estar errado ou pode ter sido mudado, mas até onde eu achava que sabia era de quinta-feira que eles faziam a ordenança do sacramento entre eles, até porque muitas vezes no domingo eles estão cumprindo designações em conferências, e na conferência você não tem ali numa conferência de destaque, você não tem ali o sacramento distribuído. Antes do meu último comentário, Sara, aqui o Ailton ele disse: um dos irmãos que prepara o sacramento da Capela Perdizes trabalha até as 4h30 da manhã. Passa na casa dele, pega a esposa e vai direto para a capela sem dormir. Isso, para mim, já é uma bênção enorme. Vamos ver aí a forma como é tratada o símbolo do sangue do corpo de Jesus Cristo de uma forma reverente. A pessoa ela se sacrifica para que aquilo seja preparado de forma reverente e seja distribuído para abençoar as outras pessoas. Bom, chegamos então ao fim não só do tema de hoje, que é o sacramento, mas da nossa série sobre convênios. E o que a gente pode levar disso tudo aqui, certo? Os convênios que nós fazemos com Deus, começando lá com o batismo, passando pelo dom do Espírito Santo, sacerdócio, os convênios no templo, as ordenanças, etc, etc. Tudo isso tem um único propósito, de fazer com que a expiação de Jesus Cristo ela caia sobre as nossas vidas de uma forma mais plena, a tal ponto da gente ter os nossos pecados apagados perante Deus, certo? Então os convênios, eles são, vamos dizer assim, ele é o caminho dado por Deus para que nós possamos primeiro nos limpar dos pecados e nós nos tornarmos mais semelhantes a quem? A Jesus Cristo, tá certo? Quando fazemos os convênios, nós fazemos as promessas perante Deus que nós vamos observar certas coisas, certos mandamentos, certas leis, e Deus ele vai nos dar as forças para que a gente então vá ficando mais semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então todo esse caminho, ele é o caminho da perfeição, para que nós sejamos perfeitos como é o Salvador. E essa palavra perfeita, ela tem um quê bem interessante, tá? Eu vou me valer das palavras tá aqui no livro do Elder Bednar, O Poder de Tornar-se, mas ele traz aqui uma parte do discurso do presidente Nelson, de um ensinamento dele sobre perfeição, tá? E aqui eu quero utilizar esse trecho aqui do presidente Nelson, porque ele é muito interessante, que vai fazer a gente ter uma visão melhor do caminho da perfeição, que é através dos convênios, tá? O presidente Nelson ele ensina o seguinte: o termo perfeito foi traduzido do grego teleios, que significa completo. Teleios é um adjetivo derivado do substantivo telos, que significa fim, ou finalidade, ou chegar a um fim, certo? A forma do infinitivo do verbo é teloino, que significa alcançar um objetivo distante, chegar ao desenvolvimento pleno, estar consumado ou terminado. Observem que a palavra não implica o sentido de livre de erro, mas sim de conquistar um objetivo distante. Teleios não é um termo totalmente desconhecido para nós. É dele que vem o prefixo tele, que usamos diariamente. Telefone significa literalmente conversa à distância. Televisão significa ver à distância. Telefoto significa luz distante e assim por diante. Então, esse prefixo tele vem desse teleios, que na verdade
é traduzido como perfeito, mas esse perfeito não é só livre de erro. Na verdade, ele significa aqui alcançar um objetivo distante, como ele explicou aqui. E aqui o presidente Nelson arremata. Com base nesse conhecimento, analisamos outra declaração de profunda significância feita pelo Senhor. Pouco antes da sua crucificação, ele diz: no terceiro dia serei aperfeiçoado. Pensem nisso. O Senhor sem pecado e sem erro, já perfeito segundo os nossos padrões mortais, proclama o próprio estado de perfeição como algo ainda a ser alcançado no futuro. Sua perfeição eterna sucederia a sua ressurreição e o recebimento de todo o poder no céu e na terra. A perfeição que o Senhor imagina para nós é muito mais do que um simples desempenho sem erros. Então vejam, quando Jesus Cristo nos convida a sermos perfeitos, como é nosso Pai, como Ele é, significa nós trilharmos um caminho, significa nós alcançarmos esse objetivo, que pode ser sim interpretado livre de erro, mas significa algo a ser alcançado, que é um longo caminho que nós iremos percorrer até chegarmos a esse nível de perfeição que Jesus Cristo chegou. E esse longo caminho passa pelas ordenanças, pelos convênios que nós fazemos através das ordenanças, começando lá do batismo até chegar aos convênios e ordenanças do templo. E vejam que essa palavra perfeita, então, significa alcançar esse objetivo longo, que às vezes está até distante, tá certo? E aí, então, entra duas outras palavras que vão ter tudo a ver com o sacramento da forma como a gente viu hoje. Nós precisamos do perdão de Deus para sermos perfeitos. Nós, então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que a gente, então, possa um dia ser perfeito, alcançar o objetivo distante. Repare, então, que perdão, perfeito, arrependimento, elas têm uma conexão aqui nesse pen. O perfeito, como a gente viu, é caminhar, é você conseguir trilhar esse longo caminho até chegar a um objetivo muito esperado. E o perdão, ou arrependimento, ele significa o quê? Esse ajuste de rota que nós fazemos. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas ao longo das nossas vidas. Mesmo que a gente tenha passado pelas ordenanças, que a gente tenta ser fiel, às vezes a gente comete pecados. Às vezes a gente mente, às vezes a gente trata mal uma pessoa que não deve ser tratada mal. Às vezes nós não damos a devida importância aos mandamentos e conselhos de Deus. Tudo isso são pecados. Para não citar os pecados mais graves de quebras de mandamentos maiores, que todos nós estamos arriscados a cometer se nós não formos obedientes. Veja que tudo isso poderia quebrar a nossa perfeição, mas existe arrependimento e perdão para que sejamos perfeitos. Ou seja, o arrependimento ou perdão, ele significa, então, ajuste de rota, que nós saímos do caminho para nós voltarmos ao caminho da perfeição. Caminho da perfeição que é dos convênios. E aí entra o sacramento, como a gente viu. O sacramento é o momento que nós nos confessamos a Deus para que nós sejamos limpos dos nossos pecados, para que a gente possa buscar arrependimento e perdão de Deus. Então, perfeição sem perdão ou arrependimento é impossível, porque o caminho da perfeição, para nós, meros mortais, pecadores, só vai ser possível quando nós vamos fazendo esses pequenos ajustes de rota na nossa vida através do arrependimento. Reparem que as palavras são até parecidas, perdão e perfeição, no fim dos casos. Tem esse mesmo prefixo, esse mesmo radical. Então, entendam isso. O caminho da perfeição se dá através dos convênios que fazemos com Deus. Mas muitas vezes erramos e falhamos. Entra o arrependimento, correção de rota. Quando saímos do caminho, podemos nos arrepender, e fazemos isso quando tomamos o sacramento de forma limpa, de forma sincera, de que queremos voltar ao caminho dele, e Deus faz o quê? Zera o nosso jogo. Se você está se arrependendo, você quer alcançar o objetivo longo e distante, esse caminho longo e distante, o perdão, ele faz essa correção de rota de volta para esse caminho dos convênios. Então, o sacramento aqui, ele encerra os convênios por quê? Porque semanalmente, quando nós tomamos, nós fazemos essa correção de rota, se quisermos ter o perdão dos nossos pecados, se nós nos confessarmos puramente perante Deus. E aí, então, semanalmente, nós voltamos
ao caminho dos convênios, que é o caminho da perfeição. Então, a gente queria agradecer muito pela presença de todos vocês, por a interação com todos vocês ao longo de 2 meses, né, que a gente está fazendo as lives, né, sobre os convênios. Se vocês perderam alguma delas, elas estão em nosso YouTube ou aqui no Instagram. Nosso YouTube é pelo Estudo e pela Fé, nosso Instagram também, né, o mesmo nome, pelo Estudo e pela Fé. Então, se vocês perderam algum desses vídeos, né, ou conhecem pessoas que têm alguma dificuldade com algum desses convênios e gostaria de conhecer um pouco mais, por favor, compartilhe com essas pessoas. O nosso objetivo aqui do Pelo Estudo e pela Fé é a gente buscar mais conhecimento pelo estudo, né, e pela fé. Acho que o nosso nome é muito... já se diz o que nós fazemos, né, já fala, né, por nós mesmos. Mas esse é o nosso objetivo. A gente também está buscando, né? Eu, o Lucas e o Max. O Max não pôde vir hoje por, né, questões do chamado dele como bispo. Mas o nosso objetivo é que a gente buscar mais conhecimento e a gente levar mais conhecimento para as pessoas, né? É nós espalharmos as boas novas, é nós ajudarmos as pessoas a vir a Cristo. Esse é o compromisso que a gente fez quando a gente foi lá, se batizou, né? Nosso primeiro convênio que a gente fez com Deus, de levar o seu nome, né, a todos, né, de sempre estar levando o nome dele. E esse é o nosso objetivo do Pelo Estudo pela Fé, é levar as boas novas, levar o seu nome, difundir, né, o evangelho, o cristianismo para todas as pessoas, para que todos possam conhecê-lo, né, e possam chegar a mais a Cristo. Então, a gente encerra hoje, né, essa nossa série de lives. A gente tem outras lives, outras séries, né? A gente tem dos 10 mandamentos, a gente tem sobre outros assuntos. Se vocês quiserem, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, se inscrevam, compartilhe. E nós nos vemos, então, na próxima série, que a gente ainda vamos colocar, né? Qual vai ser a nossa próxima série, mas a gente vê se nossa próxima série de lives, de vídeos, sobre algum assunto, alguma doutrina da igreja que faz com que o nosso crescimento, faz nos aperfeiçoarmos, como falou o Lucas, né? Porque o nosso objetivo aqui, eu acho que de todos, né, é ganhar a exaltação. E para isso a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais, porque a única coisa que a gente leva dessa vida não é nossos diamantes, nossas casas, nossas causas, é o nosso conhecimento. Isso vai fazer a grande diferença lá do outro lado, né? Então, obrigado e nos vemos, então, nas próximas lives. Tchau!